Em o nome de Jesus, pedimos a tua orientação, a tua participação, pedimos a inspiração, a iluminação e a capacitação do teu Espírito, que cada mente seja levada agora, direcionada, cativa ao teu trono da graça, para recebermos a tua palavra, e esta palavra que vai ser ministrada ao nosso coração, que ela também seja colocada em prática para a glória do nome do Senhor. E quantos podem dizer amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas, epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Todos encontraram? Amém? Gálatas 5. Vamos ler a partir do verso 16. Eu ainda ouço farfalhar das páginas da Bíblia. Gálatas 5,16. Sumiu Gálatas aí, né, gente? De vez em quando tem uns livros que dão uma sumida da Bíblia, né? Glória a Deus. Domingo agora será um culto especial. Eu quero convidar os irmãos, pedir-lhes para não faltar, se organizarem para estar domingo, porque a gente vai fazer muita coisa. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É o maior evento na igreja, é o batismo e a ceia. Então, crente de verdade, não falta esses cultos, tá bom, gente? E nós vamos também celebrar o Dia das Mães uma semana antecipado. Não é isso, meu bem? Gálatas 5,16, quando se encontraram, diga amém. Diz assim a Bíblia: digo, porém, andai em espírito. Andai como? E não cumprireis a concupiscência da carne. Observe bem que já no primeiro verso, Paulo dá uma orientação prática, direta, sem cortar a volta. Ele diz: digo, porém, andai em espírito. E aí, se eu ando no espírito, eu não cumprirei a concupiscência da carne. Para quem é mais novo de Bíblia, concupiscência é desejo, é vontade, a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É a única vez na Bíblia que a gente vai encontrar que a nossa luta, ela é contra a carne. Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é verdade? Mas aqui agora você vê que o espírito, na verdade, quem luta, quem tenta contra o espírito é a carne. Verso 18: mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Ou seja, as obras carnais, gente, ela vai se manifestar, tá? E elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou repetir: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança, o indivíduo é temperado. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 26 e último: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tome o seu assento, por gentileza. A carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, a igreja na Galácia, ela é bastante atual, e nós vamos começar aqui. Talvez, eu não sei quantas noites nós vamos falar sobre esse tema, mas eu também não estou com pressa para entregar tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Quando Paulo escreve à igreja, aos Gálatas, essa epístola, essa carta, ela é uma carta atual e útil para os nossos dias. Mesmo Paulo tendo escrito naquela época, essa carta, esses escritos de Paulo, eles são vitais para a vida da igreja hoje. Essa carta foi escrita provavelmente para 4 cidades na região chamada região da Pisídia. Essa carta foi escrita para a cidade de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, aonde Paulo evangelizava, aonde Paulo foi na sua primeira viagem missionária pregar o evangelho de Jesus. As igrejas daquela região estavam sendo importunadas, elas estavam sendo invadidas, elas estavam sendo levadas à força, sendo oprimidas por falsos mestres. Alguém que se dizia mestre da palavra, que insistia naquela época na pregação da fé com as obras. Eu vou repetir. Naquela época Paulo lutava para neutralizar a mensagem equivocada, a mensagem deturpada que muitos falsos mestres se levantaram para pregar, para ensinar que a pregação do evangelho consistia em fé com obras. Ou seja, esses falsos mestres, eles negavam a suficiência da justificação através da graça salvadora de Cristo. Em outras palavras, resumindo em miúdos, para ficar ainda mais fácil ainda para você, as pessoas, esses falsos mestres ensinavam que as pessoas, para serem salvas, elas necessitavam realizar, fazer boas obras. E até hoje, em nossos dias, a gente se depara, a gente bate de frente com algumas religiões. Eu digo religiões, não denominações. Algumas religiões que ainda pregam isso, que o indivíduo precisa fazer uma boa ação, uma boa obra para alcançar a salvação. Existem muitas religiões que pregam isso, que a salvação vem pelas obras. Por isso lá fora você vê um homem muito bom. E outro dia eu estava falando com um indivíduo, estava eu e minha esposa conversando. A gente sempre se depara conversando, ensinando, orientando algumas pessoas. E eu disse essas palavras: que o inferno vai estar cheio de pessoas boas. O inferno vai estar cheio de pessoas boas, porque não é a bondade que salva o indivíduo,
não é a boa obra, a ação humanitária. Você pode observar aí na internet, nas redes sociais, que muitas empresas, muitos empresários, homens ricos, poderosos, eles, para limpar a sua consciência, eles querem fazer boas obras, eles doam, eles ajudam pessoas, entidades e entidades. Eu me lembro que em 1997, eu e minha esposa trabalhávamos para um casal de amigos. A esposa desse homem havia falecido e a esposa desse outro amigo também havia falecido. Como eles eram veteranos de guerra e se conheceram no campo de guerra, foram amigos, serviram juntos, devido à circunstância das esposas virem a falecer, eu acredito que eles não tinham filhos, eles resolveram morar juntos, viver juntos, mas não como marido e mulher, viver juntos como amigos. E esses dois homens, eles eram muito ricos, mas muito ricos. Pensa em alguém rico, ele era mais rico do que você pensou, a ponto de que um dia eu estava lá, eu e minha esposa estávamos na casa deles trabalhando, e um deles disse para nós o seguinte: você sabe quanto é que eu doei esse ano, só esse ano, para o Mass General Hospital? E na minha mente pequena, na minha falta de noção de tamanho, de cifrões, eu não consegui nem imaginar, eu nem falei nada para não ficar com vergonha. Mas ele me interrompeu e disse: só esse ano eu doei mais de 10 milhões de dólares para o Mass General Hospital. Minha esposa está dizendo aqui que ele é um dos fundadores do hospital. Obviamente no futuro, passaram o tempo, eles faleceram. Mas o que eu quero dizer, não é a bondade do coração do homem em fazer boas obras, em fazer caridade, que o leva à salvação. A salvação, a gente precisa entender uma coisa, ela só vem através de Jesus. Por isso que a função da igreja, enquanto está na terra, gente, não é apenas fazer boas obras, porque o crente não necessita fazer boas obras para serem salvos, mas porque já somos salvos, porque já fomos alcançados pela graça de Deus. Então a igreja, ela realiza ações sociais, a igreja faz missões, a igreja evangeliza, porque nós já fomos alcançados pelo maior presente que o homem pode receber na terra, que é a salvação em Cristo Jesus. E era assim, era esse o contexto de Paulo. Paulo estava pregando contra esses falsos ensinamentos, e Paulo estava sendo duro, Paulo estava sendo taxativo com os da Galácia, igrejas da região da Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E Paulo dizia o seguinte, sabe o que ele dizia? Que não existe, anote isso, e isso nós precisamos carregar para a nossa vida toda, não existe outro evangelho que traz boas novas de salvação a não ser o evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos caminhando para um funil que nós vamos nos deparar, a gente vai se encontrar com uma situação que, se hoje você acha que é difícil pregar o evangelho, espere alguns anos e você vai ver a dificuldade aumentar, porque isso já vinha acontecendo desde os tempos do apóstolo São Paulo, a ponto de que Paulo escreve na sua carta, na sua epístola, na sua carta que ele envia aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, olhe só, observe aqui, gente, a seriedade com que Paulo tratava isso. Ele diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que
já vos tenha sido anunciado, este seja anátema. Estamos hoje vivendo um momento de completa, escute isso, relativização das Escrituras. Talvez você já deva ou já deve ter ouvido isso. Nós estamos vivendo um momento de completa relativização das Escrituras, a ponto de parece que está sendo repetida a mesma história que Paulo vivenciou, a ponto de que líderes evangélicos, ou que se dizem evangélicos, estão sugerindo a atualização da Bíblia. Isso está acontecendo de forma paulatina e em pouco tempo algo maior e pior pode acontecer. Paulo estava dizendo o seguinte: se outro evangelho for pregado, que esse seja anátema. Anátema. E na segunda parte da carta de Paulo à igreja de Colossenses, Paulo estava ensinando com o objetivo de combater o gnosticismo, a heresia baseada numa mistura de legalismo judeu. Eles estavam pegando a cultura judaica com o proselitismo, trazendo uma especulação filosófica grega e mística. Paulo então começa a escrever a carta com uma declaração mais forte, mais contundente sobre a supremacia de Cristo, reafirmando que Ele é a imagem de Deus, o Deus invisível e primogênito de toda a criação. Por isso, meus irmãos, e é por esse motivo que a carta aos Gálatas, ela é lida diretamente com o caráter, ela trata com o caráter diretamente das pessoas que estão dentro da igreja. Por que nós estamos lendo e estamos entrando nas Escrituras no livro de Gálatas? Porque Gálatas trata com o caráter da igreja. A carta de Gálatas, as Escrituras ou os manuscritos de Paulo, ele todo trata com o caráter eclesiástico, mas Gálatas trata diretamente comigo e com você. Trata com aquele obreiro que é desobediente, que aquele obreiro que é inconsciente faz coisas inconscientes porque não quer aprender, se acha o dono da verdade, se levanta contra a liderança, se levanta trazendo dissensões, porque Paulo diz: se alguém vier trazer uma dissensão, pregar uma palavra conforme a palavra de Deus, que este seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito, ele é amaldiçoado. E é esse o motivo que Paulo lida diretamente com o caráter de pessoas que estão dentro da igreja, porque nem todo aquele que se diz crente é crente de verdade, porque são homens amantes de si mesmos, cheios de falhas e imperfeições, querendo buscar culpa e erro nos outros para dizer que ele é o dono da verdade, ele tem a verdade. Paulo dá uma lista que vai revelar o caráter, a integridade, quer seja do líder, do que está na frente, quer seja do membro que está aí atrás, quer seja do obreiro que está cooperando, quer seja de qualquer um. Paulo lida com o caráter de todos. E aí fica uma pergunta que deve ser feita: como podemos vencer esse embate, essa luta entre a carne e o espírito? Precisamos, amados, nos deixar ser dominados pelo espírito e não pela carne. Eu vou repetir: nós
todos nós, igreja do Senhor, homens, mulheres, jovens e adolescentes, precisamos aprender a sermos dominados pelo Espírito, porque aquilo que te permite andar em novidade de vida vai permitir você caminhar em altos níveis. E aquilo pelo qual você não consegue se libertar, é isso que te domina. Dentro de você tem 2 leões. O que você alimentar mais, esse vai predominar. Se esse leão que está dentro de você é um leão que deseja as coisas da carne, e aqui Paulo dá uma lista que não é pequena, isso vai ser proveniente, isso vai ser protuberante na sua vida, isso vai se expor mais. E para que você possa entender melhor, precisamos nos deixar ser dominados pelo Espírito, e esse Espírito precisa estar no controle da nossa vida. Ele precisa estar no domínio, ele precisa ter a palavra ativa. A última palavra tem que ser dele, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não aceite, ele tem a última palavra para mim. Para que você compreenda melhor, uma coisa que é legal, uma coisa que é interessante, e no que tange ao fruto do Espírito, e aqui eu poderia até mesmo mudar a palavra de fruto do Espírito, sabe para quê? Para hábito do Espírito. Guarda essa palavra, hábito, né? Vamos trocar fruto para hábito. Preste atenção nisso. Hábito do Espírito. Ou seja, quais são os seus hábitos? Quais são os meus hábitos? Em outras palavras, ou seja, aquilo que você está habituado a fazer. Quais são os seus hábitos dentro da sua casa? Porque esses hábitos que você tem, eles vão revelar quem de fato você é. Porque os seus hábitos, ou os hábitos da pessoa, revelam a pessoa que ele é, ou que ela é. O que Paulo está falando é o que externaliza, ou seja, o que está relutante na sua vida, o que externaliza na sua vida, ou qual é o seu comportamento. Lembre-se, Gálatas trata de caráter e comportamento cristão. O seu comportamento como cristão, o que sai da sua boca, o que a sua mão produz. Sabe o que isso fala? Isso fala do resultado. Em outras palavras, se você anda segundo a carne, esse será o resultado quando você também andar segundo o Espírito, porque isso vai trazer um resultado na sua vida. As obras da carne e o fruto do Espírito nada mais são do que aquilo que revela o que há dentro de você. Preste atenção. As obras da carne e o fruto do Espírito nada mais é aquilo que revela, aquilo que mostra o que está dentro de você. Porque eu tomei a liberdade e troquei a palavra fruto para hábito do Espírito. Por quê, gente? Porque os hábitos revelam a habitação. Vou repetir. Os hábitos revelam a habitação. Como assim, pastor? Olha, muito simples. Se alguém perguntar para mim quais são os hábitos lá na sua casa, quais são os costumes lá dentro do seu lar,
a gente lá em casa a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente dorme cedo porque as crianças levantam cedo no outro dia, ou a gente dorme tarde, ou a gente janta após o nosso momento em família, ou a gente janta e depois a gente toma um café, um chá, independente, a gente ora antes de dormir. Isso são hábitos que você tem dentro da sua casa. Agora, eu lhe pergunto,